Boa noite, meus amigos. Aqui é a tia Juliana, da Casa do Caminho, falando. E vamos começar mais uma aula com a nossa prece para iniciar o estudo da noite de hoje, da nossa evangelização infantil da Casa do Caminho. Vamos pensar no nosso amigo Jesus? Vamos então fechar nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos em busca desse Mestre querido, em busca de Deus, nosso Pai Criador. Senhor, Deus nosso Pai, bondosos amigos espirituais, trabalhadores do bem, aqui estamos para realizarmos mais uma aulinha da evangelização infantil da noite de hoje. Agradecendo essa oportunidade, agradecendo, Senhor, mais um dia nas nossas existências, agradecendo a sua proteção, o amparo, mas pedindo, ajuda-nos a nos concentrarmos para podermos sim aprendermos um pouquinho mais. Abençoa a todos os nossos amigos que estão assistindo essa aula e a todos aqueles que fazem parte da nossa Casa do Caminho como um todo. Que seja em teu nome, Mestre Jesus, em nome de Meimei e de Sheila, patronas da nossa evangelização infantil, é que pedimos a permissão para começarmos a nossa aula da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos temas que nós temos falado. A gente tem falado de orgulho, de corrupção e de arrogância. E para fechar com chave de ouro, hoje nós vamos falar sobre egoísmo. E aí, a tia Ju lembrou de uma musiquinha que é muito legal da nossa Casa do Caminho, chamada Quem Não Tem Defeito. Eu não sei se vocês lembram. Eu adoro música. Vamos lá. Na página 44 do livrinho lá da Casa do Caminho, tem a musiquinha chamada Quem Não Tem Defeito. E eu vou deixar o vídeo para vocês escutarem e relembrarem, para quem não lembra, e para aqueles que lembram escutarem de novo e se deliciarem, né? E aí, essa musiquinha vem falando assim pra gente, ó. Eu vou ler. É muito chata uma pessoa que só reclama, que só vive criticando. Pensando nisso, eu penso em mim e faço força para deixar de ser assim. É muito feio viver mentindo, ficar fingindo ou então fazer fofoca. Pensando nisso, lembro de mim e faço força para deixar de ser assim. Ninguém suporta o egoísta que não divide seu brinquedo com ninguém. Mas sem a trave na minha vista, vejo que às vezes egoísta eu sou também. Pois é, aí que está. A gente tem que aprender a perdoar. Quem é que não tem defeito? Levanta a mão. Quem nunca erra e é perfeito. Pois é, quem é perfeito? Quem nunca erra e é perfeito. Levante a mão, quem nunca erra e é perfeito. Então a gente começou a nossa aula com essa música. Por quê? Porque ela vem falando aí de orgulho, vai falar um pouco de corrupção, fala de arrogância, mas fala principalmente de egoísmo. Ele fala assim, ó, quem suporta o egoísta que não divide o brinquedo com ninguém? Então daí a gente já começa a entender o que é egoísta, né? Porque às vezes a gente fala, egoísta, 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 mas a gente não sabe o que é. E aí a tia Ju deixou lá na playlist da evangelização, né? Vocês vão lá
no Centro Espírita Casa do Caminho, do YouTube. Só tá no YouTube, não tá no Facebook, tá, gente? Vocês vão lá no Centro Espírita Casa do Caminho, no YouTube. Aí vocês vão lá nos vídeos, na playlist. Não adianta só ir e clicar no videozinho. Vocês têm que ir na playlist da Evangelização Espírita Infantil para encontrar esses vídeos. Eu deixo também, normalmente, nas nossas listas de WhatsApp. Mas quem não pegou por ali, pegou pelo YouTube ou pelo Facebook, lá no YouTube fica gravadinho, tá? Eu compartilhei uma historinha que chama-se O Gigante Egoísta. Eu compartilhei essa música que eu acabei de recitar para vocês. E eu deixei também uma conversa entre crianças sobre o que é o egoísmo, tá? Por que eu tô falando isso tudo? Para vocês saberem que tem muito material pra gente entender o que é egoísmo. Porque às vezes, como eu disse, a gente fala sobre egoísmo, fala que o outro é egoísta, e a gente esquece muitas das vezes que a gente é, e também esquece o significado verdadeiro dessa palavra, né? Lá no livro do Evangelho, tem um capítulozinho, ó, o Evangelho, esse é o dos adultos. Deixa eu virar aqui, será que eu consigo virar agora? Não consigo, não tem problema. Tá invertido para vocês, mas esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, essa é uma versão mais velhinha. E esse aqui é o Evangelho das crianças. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que são os livros que a gente estuda na doutrina espírita, ele vem falando o quanto o egoísmo é ruim pra gente. Ele vem falando que o egoísmo vai tornando a gente aquela pessoa que não sabe dividir, que só pensa em si mesmo, que não consegue pensar no outro, que não tem compaixão. Vocês vão ver na história do gigante que ele só consegue se modificar quando ele vê um amiguinho chorando e ele sente compaixão, ou seja, ele sente ali que, poxa vida, coitado do menino, ai, ele sente uma coisa assim no coração dele, uma empatia, ele se sente atraído por ajudar aquele amigo. E aí é muito interessante. Aí vocês veem a história, porque eu não vou contar sobre a história não, tá, gente? E aí o Evangelho, ele vem falar pra gente que o egoísmo tem que desaparecer. Por quê, gente? Olha só, nós somos espíritos imortais. Lá no livro dos espíritos existe uma coisa chamada escala dos espíritos. Nós ainda estamos na escala dos espíritos lá nos imperfeitos. Mas existem várias escalas como, por exemplo, os espíritos bons, os espíritos benevolentes, os espíritos de sabedoria, que aliás a aula teve uma aula de sabedoria, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se eu vejo aqui na minha planilha. Eu acho que teve uma aula de sabedoria outro dia. Bom, deixa pra lá. Os bons espíritos, os espíritos imperfeitos, os espíritos maus, os espíritos de ciência, enfim, existe um monte de tipo, né, de espírito. E aí a gente se encontra em algum lugar. Hoje, podemos dizer para nós que nós ainda estamos nos imperfeitos, tentando melhorar sim, né? Mas ainda estamos lá na escala espírita nos espíritos imperfeitos. Lembra da musiquinha? Quem é que não tem defeito, levanta a mão, quem nunca erra e é perfeito. Vocês erram? Eu erro. Então, se a gente ainda erra, a gente ainda não é perfeito. Então, a gente ainda está na escala espírita dos espíritos imperfeitos, entendeu, amigos? Ainda estamos. Mas como é que, Tia Ju, como é que a gente vai fazer para melhorar na escala espírita? Porque, afinal de contas, existe uma outra lei, que é a lei de Deus, que também está lá no livro dos Espíritos, que é a lei de progresso, que fala pra gente que nós sempre progredimos, ou seja, a gente sempre pode melhorar. A gente não vai ficar sempre igual, a gente pode sempre ser melhor. Olha que bacana. Isso é muito legal, né, gente? Então, como é que a gente pode melhorar? Se a gente é egoísta, tem dificuldade de dividir,
a gente vai começar a aprender a se colocar no lugar do amigo. Por exemplo, eu tenho um brinquedo e eu não gosto de dividir esse brinquedo. Mas aí eu penso assim, se eu fosse esse amigo que eu não estou emprestando o brinquedo, será que eu gostaria de não ter um brinquedo, não estar brincando com esse brinquedo que eu gostaria tanto de brincar? Aí a gente divide ainda com dificuldade. Mas é assim que as coisas acontecem mesmo. A gente começa as coisas fazendo com dificuldade. Às vezes não é com amor, não é porque nós somos bondosos. É porque a gente sabe que o melhor é a gente aprender com Jesus sobre a lei do progresso, sobre a questão de nos melhorarmos. E a gente ainda faz as coisas para quê? Porque a gente sabe que é o melhor. Não é porque a gente gosta, não é porque a gente sabe que é o melhor. Sim, isso acontece. Acontece comigo também. Às vezes eu não faço uma coisa porque eu sou uma pessoa boa, mas porque eu sei que se eu tivesse no lugar da outra pessoa, eu ia ficar muito chateada se me tratassem daquele jeito. Então o dividir é isso, por exemplo, né? Então se eu, por exemplo, tenho uma garrafona d'água dessa e vejo alguém com sede, ai, mas eu vou dividir minha água. Eu não quero dividir, eu tô com muita sede. Aí eu penso, poxa, se eu tivesse sem uma garrafa d'água e com sede, e eu visse alguém com uma garrafa d'água desse tamanho, o que eu gostaria que fizessem comigo? Que dividissem comigo. Então eu ainda faço, porque eu penso como eu me sentiria se acontecesse comigo, tá bom? E o egoísmo, ele vai ser vencido assim, gente, nos colocando no lugar do outro, pensando que nós erramos também. Então, existem situações que a gente vai ter que parar para pensar. Essa é uma das regras que Jesus trouxe pra gente, que eu mais uso, que eu acho que é uma das melhores regras que ele nos ensinou. Nos colocarmos no lugar do outro. Por quê? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo diminuir meu egoísmo. Eu saio de mim, eu saio do meu pensar, do meu querer, das minhas coisas, e eu consigo ver que o outro também gosta das mesmas coisas que eu, precisa de coisas como eu. Aí eu falo, poxa vida, é legal dividir. E aí vocês vão ver no vídeo dessa historinha que eu coloquei, do gigante egoísta, que é muito interessante o que acontece com esse gigante. Vocês vão ver a mudança. Vejam se vocês percebem a mudança que o gigante tem depois que ele tem compaixão e ele modifica e se torna bondoso, se torna menos egoísta. Vejam se vocês conseguem identificar. É muito interessante. Como é que é a sensação? Deixei uma outra musiquinha também, que é uma musiquinha que eu nem conhecia. Deixa eu até ver o nomezinho para não falar errado para vocês. É de sentimentos. Ela vem falando também pra gente sobre isso. A música é Egoísmo e Caridade. E essa música, ela vem falando pra gente que o egoísmo é como se fosse um bichinho que dói a gente, que dói nosso coração. Olha só. O egoísmo é como se fosse um bichinho que dói o nosso coração. Vocês gostam de sentir dor? Eu não gosto. Eu não gosto de sentir dor. Vocês gostam de sentir dor? Tá vendo como é que a gente ainda faz? Tá vendo? O egoísmo é um bichinho que corrói o nosso coração. É isso que a música fala. Eu tô vendo a letrinha aqui. E com o passar do tempo, o coração dói. O egoísmo é um bichinho que corrói o nosso coração. E com o tempo, isso dói. E como é que a gente vai fazer para passar essa dor? Dividindo, sendo amigo. Então a caridade é o caminho. Caridade é a gente olhar o outro, é nós aprendermos a dividir, é nós aprendermos a perdoar, é nós aprendermos que todo mundo erra, que todo mundo ainda tá lá naquela escala espírita do imperfeito. Que nem a Tia Ju também. Olha, se eu errar, eu vou querer que vocês me perdoem. Vocês vão querer que eu perdoe vocês se vocês errarem? Eu vou perdoar.
mesmo se vocês não quiserem, tá bom? Olha, eu vou ficar por aqui porque tem muito material que a tia Ju deixou extra. E vocês, eu tenho certeza que vão assistir. Tô com muita saudade de vocês. Um grande beijo e boa quinta-feira à noite pra vocês. E prestem atenção, hein? Estudem direitinho a aula de evangelização. Pra vocês ficarem o quê? Dentro lá da lei do progresso, lá na escala espírita, pra gente melhorar, pra ser espírito perfeito, tá bom? Combinado?